Então, o enunciado do problema que vamos desenvolver é o exercício 13.9 do Boussabi-Muritim. Eh, Temos aqui a opção profissional, né, sobre o salário inicial de recém-formado, você se forma, vai lá no mercado, quanto que você ganha, né? Temos 2 grupos profissionais aqui considerados, que o enunciado do Boussabi chama um liberal em geral, ou seja, autônomos, né, de qualquer área, e outros os formados em ADM, né? Você tem ali uma tabelinha com os resultados abaixo. Quem vai mexer, por exemplo, com a PNAD, ou com os dados do Enem, ou com os dados da Conveste, enfim, né, vocês vão ter amostras, né. Não compliquem, tá, não é para uma coisa mirabolante, mas uma coisa legal, né, que vocês vão olhar lá e vão falar: "Nossa, ficou bacana mesmo, né, olha o que eu aprendi com a Ivete", né. Quando a gente tem microdados, vocês lembram, né, que a gente viu em todos os 2, você tem um apanhadão de dados, né, e você tem que primeiro conhecer a estrutura da base, ver o que esses valores representam, porque você está mexendo com pessoas, né, não é só um número, né. E aqui no caso, você vai selecionar as suas variáveis numéricas, né, para fazer esses testes, né, então você tem que olhar lá e ver o que elas me representam, né. E ninguém vai te falar: "Olha, se você quer fazer um teste sobre as médias, então você deve considerar o caso 2A, né, de variâncias desconhecidas e iguais", ou "Não, não, não, você pode assumir já de cara que as amostras são independentes e que as variâncias conhecemos e são essas", né. Você vai ter que sentar e ver o que você assume, né. No geral, né, como o enunciado disse aqui, você tem esses dados, ó, a tua base é essa, o que você pode falar a respeito? Mais nada. Veja, não te dá um nível de significância, não te diz se é um teste sobre as médias, se é um teste sobre as variâncias, se é um teste sobre as proporções, não te diz em que caso, se for comparação de médias, que você tem que usar. Você que define, né? Você só tem os dados, né? Então, aqui, como estão falando de salários iniciais, se você olha, a primeira coisa que você pode pensar é: bom, eu posso analisar então se em média há diferenças salariais nos recém-formados em outras áreas e em administradores, né. Se eu quero ir por esse caminho, então, da diferença de médias salariais, eu sei que vou ter que olhar para a média amostral, porque eu não tenho aqui nenhuma informação populacional, percebe? Eu não tenho variâncias, eu não me dizem nada a respeito da distribuição populacional, não me dizem nada a respeito das médias populacionais. E nós já sabemos, se eu opto então pelas médias salariais, por comparar as médias salariais, aqueles missos parâmetros, né, eu preciso fazer um teste de hipótese a partir de evidências nas amostras, né. Se eu vou comparar médias, em que caso então que eu estou? Estou no caso de amostras independentes ou de dados pareados? Você olha, são grupos de profissionais diferentes, então você está no caso de amostras independentes, descarta então o caso 3. Agora você tem o caso 1, o caso 2A e o caso 2B. Eu tenho informações populacionais? Não tenho, então você descarta o caso 1 de variâncias conhecidas. Então só restam 2 possibilidades, o caso 2A e o caso 2B. Variâncias desconhecidas em ambos os casos, porém, será que eu considero que essas variâncias populacionais, os sigmas ao quadrado, são iguais ou são diferentes? Não sei, nada é dito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é um teste sobre as variâncias. Ah, mas eu queria fazer um teste sobre as médias. Sim, para fazer o teste de comparação de médias, antes você precisa fazer um teste sobre as variâncias, né? Normalmente, esse era o maior pipoco na galera de Start 2 quando a gente tinha aulas presenciais, porque partiam direto e chutavam a estatística a utilizar, mas agora você sabe, dependendo de como as variâncias são, eu vou usar um instrumento ou outro, né, porque temos 2 casos possíveis. Então aqui, antes da gente sair por ali fazendo um teste sobre médias, eu preciso fazer, né, um teste aqui sobre as variâncias.
né. E é isso que nós vamos fazer num primeiro momento, né, vou fazer esse teste sobre as variâncias. O que que eu preciso identificar a partir das informações amostrais? Primeiro, se eu posso considerar que as variâncias são iguais. Faço um teste de igualdade de variâncias. Ah, rejeitei a hipótese aqui a partir da evidência na amostra, então eu vou admitir que as variâncias são diferentes. Se eu não rejeito a hipótese nula de teste de variâncias, eu vou considerar para o teste de médias que me encontro no caso 2A. Se eu rejeitar essa hipótese, significa que eu devo admitir, com uma margem de erro, que as variâncias são diferentes. Portanto, eu vou assumir para o teste de médias que eu me encontro no caso 2B. Mas percebe que na vida real, então, você vai ter que definir o seu procedimento empírico e você vai ter que admitir algumas suposições em algumas ocasiões demonstradas previamente e em outras já validadas por alguma literatura, né? Essa é a sequência. Por isso que da pesquisa, a pesquisa em si é demorada, né, leva um tempo, você tem que ler o que que os autores falam, o que não falam, discordam, não discordam, por que que eu assumo uma teoria, por que eu assumo a outra, né, tudo dependendo muitas vezes dos dados que você tem. Então, para resolver este exercício, a primeira coisa, passo 1, faz um teste sobre as variâncias para a gente identificar a partir da amostra em que caso que nós estamos, se no caso 2A ou no caso 2B. Você faz o teste sobre as variâncias, em função do resultado, você vai no passo 2 para fazer o teste sobre as médias, tá? Muito bem, então para o teste das variâncias, a gente viu, né, nas últimas aulas, que a estatística que a gente vai usar é uma estatística que a gente representa por W, né, que é dada por uma relação entre as variâncias amostrais, que nos produz ou nos define uma variável aleatória. Esse W é uma variável aleatória. Por que aleatória? Porque as variâncias amostrais mudam com a amostra, então você vai ter valores diferentes para o W a partir de amostras diferentes, né. Essa variável aleatória vai ter uma distribuição F, que em termos de forma é muito parecida com aqui quadrado, com N, ou já como é que a gente chamou? V1 e V2 graus de liberdade, né. Como são definidos esses graus de liberdade? A partir dos graus de liberdade das Q quadrados que a gente tem no numerador e no denominador. Percebe que se o grupo de liberais aqui é assumido no numerador, então, o primeiro grau de liberdade, o primeiro parâmetro que define esta distribuição vai ser dado pelo N-1 associado a esse grupo de liberais. Ah, mas dá na mesma se eu inverter? Não vai dar na mesma. O resultado estatístico, no final do teste, vai ter que dar a mesma coisa. Mas em termos de estatística, observar, concordo, uma coisa é 2, que seria o 2 sobre 1, e outra coisa é meio, né. E aqui isso importa, porque o que vai no numerador e no denominador determina os graus de liberdade da distribuição, né. Então uma coisa é isso aqui, NL-1 e NA-1, e outra coisa é você inverter isso, né, inverter a ordem, é outra distribuição, tá. Então, presta atenção, né, um pequeno detalhe, mas que pode criar ali um resultado incoerente, né. Muito bem. Sabemos qual é a estatística, sabemos quais são os testes a utilizar. Vou deixar aqui limpo, porque senão depois fica ruim de colar, né, nos slides ali da disciplina. Ok, temos os nossos testes aqui, ou as nossas hipóteses, perdão, o teste de igualdade, então o teste bilateral. A distribuição F considera quantis apenas positivos, porque uma relação de 2 quadrados, né, então um valor elevado ao quadrado dividido por outro elevado ao quadrado vai te dar sempre um valor positivo. No pior dos casos vai ser zero, né, e ela é assimétrica, né, tipo aqui quadrado. Como o teste é bilateral, a gente já sabe que temos uma região crítica, né, definida por estes valores à esquerda deste valor crítico 1 aqui, e à direita deste valor crítico 2 aqui. Veja que não tenho valores negativos, né. Como é que a gente define isso? No R, ou usando o livro do Busabi, também vai dar, tem que dar a mesma coisa, né. Ó, esse valor crítico é um quantio, então começa com a letra Q.
da distribuição F, então segue o nome, F. A área esquerda, que representa a probabilidade, né? Esse carinha aqui vai ser a probabilidade de estatística ser menor ou igual que este valor crítico. Essa probabilidade vai ser dada por esta área em verde, que é igual a alfa sobre 2. E os respectivos graus de liberdade, ó, do numerador e do denominador. Este carinha aqui, o W crítico 2, vai ser um procedimento similar, né? Um procedimento similar, porém com a área esquerda, a probabilidade de estatística, uma estatística por aqui, ser menor ou igual que este valor crítico, vai ser igual a 1 menos alfa sobre 2, ou este outro alfa sobre 2, que é a chance de erro tipo 1, representado também pela cauda direita, né? Tem que entrar como input na função, né? E os respectivos graus de liberdade. Isso aqui já não explico com mais detalhe, porque já está explicado em quase todos os nossos Meets, né? E em outros vídeos, né, de aulas, né? Mas se você não entendeu ainda, isso é uma coisa crítica, né? Então, me contate sem vergonha alguma para te ajudar a esclarecer isso, porque eu reforço, o objetivo da disciplina em si é você saber fazer um bom teste de hipótese, porque isso é fundamental para a econometria, né, e para a sua carreira, né, se você tem interesse em economia aplicada, né. Para os que usam o livro e não usam o R, é importante que vocês lembrem desta identidade útil, né. Eu acho que ela também é explicada um pouquinho no BUSAP. Por exemplo, para o cálculo desse valor crítico aqui, né, você vê que para escolher uma tabela da distribuição F no BUSAB, você precisa especificar esses 2 graus de liberdade. Para cada par de graus de liberdade, você tem uma tabela inteira de distribuição, né. Então, muitas vezes, você tem, por exemplo, a distribuição F para 5 e 10 graus de liberdade, mas você não tem a tabela da distribuição F para 10 e 5 graus de liberdade, né, e não por isso você não vai deixar de calcular o valor crítico, né. Então como é que a gente faz isso, ó? Veja que aqui no denominador, né, eu inverti, ó, os graus críticos do numerador estão aqui, no terceiro argumento, como se fosse o denominador, né. Só que aqui o que muda? Muda a probabilidade que você insere como input, né. Não vai ser o alfa sobre 2, vai ser 1 menos alfa sobre 2. Né. Por quê? Porque o alfa sobre 2 será associado no R com a área verde à esquerda, né. Então, para eu inverter esta sequência aqui, eu preciso considerar também o complemento da respectiva probabilidade, e inverter aqui o valor. Da onde que vem a inversão? É assim, ó, suponha que você tem aqui um y que é igual a um a sobre b. Se eu fizer isso, concorda? É a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Eu dividi tudo por A, ó, divido aqui por A, divido aqui por A, não alterei em nada o Y, né. Só que no numerador eu vou ter 1 e no denominador eu vou ter B sobre A, pronto, né. Baseado nisso, é que o BUSAB, né, e os livros de estatística chegam a esta identidade, tá. É mais ou menos por ali, não vou complicar o negócio aqui, né, mas é mais ou menos por ali, tá. É a intuição da coisa. Muito bem. Vamos primeiro, então, elaborar esse teste de hipótese para depois ver como é que a gente procede com, de fato, a comparação das médias, tá? Se vocês têm dúvidas, me falem, porque eu não estou vendo, né, de novo, a tela ali do Meet, tá? Passei o enunciado aqui, veja que eu criei aqui a minha amostra, então eu já vou rodar. A primeira coisa é fazer, então, o teste sobre as variâncias para verificar se eu posso considerar elas iguais ou diferentes, tá? Veja que a partir da amostra eu defino os N's, né, o NL do grupo dos liberais, o NA do grupo dos administradores, as médias amostrais, as variâncias amostrais, que no R já te calcula direto com a função var. Lembra que isso aqui é a soma dos quadrados, né, dos valores amostrais menos a média amostral dividido por N menos 1, não por N, né?
aquele S ao quadrado, que considera o n menos 1, é um estimador não viesado, né? Por isso que a gente usa ele. Veja aqui, ó, as variâncias amostrais, no grupo dos liberais deu 5,9, no grupo dos administradores deu 0,78. Com isso, eu já posso definir, olha, as variâncias são de fato diferentes? Não. Não, porque são valores amostrais. Lembra? Esses valores vão mudar com a amostra, são tamanhos de amostras diferentes, são grupos diferentes. Então, isso aqui é muito diferente da variância populacional. Não confundam, isso é normalmente um problema que se arrasta na galera, né? Valores populacionais são uma coisa, os sigmas ao quadrado, lembra? Valores amostrais são outras, né? É um pontinho que você está vendo de todos os possíveis. No mundo hipotético, que você pudesse tirar todas as amostras dessas populações, você teria infinitas, né, valores do S ao quadrado, das variâncias amostrais. Por isso que é uma variável aleatória. Então, com isso, eu não posso dizer que, de fato, as variâncias são diferentes. Tenho que prosseguir com o teste para validar isso, tá? Ah, mas eu acho que deve dar diferente. Não sei. Por isso que a estatística vem e nos ajuda. Se você chega com acho num artigo acadêmico, não vai dar certo, né? Bom, aqui eu só calculei as variâncias amostrais para te mostrar, né? Ali, ó, é 1 sobre n menos 1, né? A soma dos quadrados aqui, né? Dos valores amostrais menos a média amostral. É a definição deste estimador da variância, né? Bom, temos então aqui que definir qual que é o nível de significância que a gente vai escolher, né? A pesquisa não vai te dar geralmente, né? Você escolhe, os softwares já te dão geralmente 3 por padrão, 1, 5 e 10%. Eu estou considerando aqui estrategicamente 1%, né? Eu defini, percebe? Não foi o enunciado que deu a informação para mim. A 1%, então, quais seriam os valores críticos aqui que definem a minha região de rejeição? Percebe que eu calculei usando a função QF, alfa sobre 2 para o valor crítico à esquerda e 1 menos alfa sobre 2 para o valor crítico na cauda direita, né? Temos aqui, ó, veja a ordem, né? E temos que o valor crítico à esquerda é 0,09 e à direita é 9,16, né? Percebe que quando eu elaboro essa atividade, se eu tenho esses valores com esse tantão de casas decimais e eu tento arredondar até a segunda, tá? Porque eu sei que tem gente que faz na mão, tá? Mas tem que dar muito parecido, tá? Veja aqui, lembra a questão da identidade útil, né? Como eu fiz também na videoaula, ó, eu vou inverter 1 sobre QF, porém, na hora de, não só invirto aqui, eu troco a ordem dos graus de liberdade, mas também considero o complemento da probabilidade original, né? Percebe, aqui tem alfa sobre 2, aqui eu vou ter 1 menos alfa sobre 2. E se eu rodar fazendo isso, ou invertir e tudo mais, eu vou ter exatamente o mesmo valor, ó. Aqui, ó, era 0,092, né, ó, 0,0927, exatamente o mesmo valor. Mas eu usei uma distribuição com os graus de liberdade invertidos, né, trocados, percebe? Então, é uma sacada para quem está usando o livro do Bussabe ou qualquer outro livro de estatística para resolver as atividades e estudar, tá? Muito bem. Temos agora, então, a especificação da região crítica. Percebe que eu vou rejeitar a hipótese nula de igualdade das variâncias se a estatística observada na amostra for inferior a 0,09 ou maior que 9,15, né? Calculamos a estatística observada na amostra, que é só a relação entre as variâncias amostrais, a gente já deduziu isso na videoaula, e temos que esse valor, deixa eu subir aqui a minha tela para você ver, esse valor é igual a 7,51, né, fora da região crítica, né? Então, a 1% de significância, eu não rejeito a hipótese nula de igualdade de variâncias, portanto, eu posso trabalhar com a hipótese de variâncias iguais, mesmo que as variâncias amostrais tenham me dado bem diferente.
Tudo bem até aí, gente? Deixa eu olhar aqui rapidamente, não tem nada, né. Tudo bem? Sim? Sim, tudo bem. Ótimo. Agora, por que que eu consegui 1%? Porque foi a 1% que eu consegui a resposta que é dada no gabarito do WhatsApp, tá. Veja que há momentos que isso vai ser muito sensível, né, vou até rodar aqui para você ver, ó. Se eu considerar 5% de significância, né, eu tenho que esses valores críticos, ó, vão ser os seguintes, ó, 0,17 e 5,12, né, 5,12. A minha estatística deu quanto? Deu 7,51, né. Então, a 5%, a estatística cairia dentro da região crítica, portanto, eu rejeitaria a igualdade de variâncias. Percebe? Eu vou chegar a um resultado diferente ao que o Bussabi coloca na resposta na parte final do livro, né. Poxa, e se der assim, então o que que eu faço? Felizmente, dentro da economia, a gente costuma trabalhar com teorias econômicas para fundamentar as nossas pesquisas, e elas costumam já nos dar alguns elementos para a gente suspeitar sobre os caminhos que devemos seguir. Então, você se apoia em alguma delas, né, para você escolher, né, que caminho que você segue, né. Outra, né, você pode fazer as 2, né, já que dá discrepante, você vê o que faz mais sentido, às vezes, para você e você peita aquela escolha, entendeu. "Não, não, não, eu acho que tem que considerar que as variâncias são diferentes mesmo, a 5% deu isso, então eu vou fazer a pesquisa considerando que as variâncias são diferentes", e acabou, você toca, né, com esse argumento, tá. Como eu não quis, né, eu quis fazer uma coisa que desse igual, né, ao que consta lá, né, e lá o gabarito fala: "Não, as variâncias foram consideradas iguais, mas esqueceram de colocar qual que é o nível de significância que eles consideraram". Então eu fui testando até ver para que casos, né, e aí eu descobri que, bom, a 1% dá de fato que as variâncias podem ser consideradas iguais, mas tudo tem um preço, né, gente. Lembra que a 5% também eu estou abrindo mais espaço para eu ter uma chance, aliás, vou ter uma chance maior de cometer um erro tipo 1, né, então tem também esse outro lado, tá. Isso eu tô falando de questões mais práticas, tá. Muito bem, a 1% então, mantendo, né, para ser coerentes com a resposta lá do Bussabi, né, a 1% a gente não rejeita a hipótese nula. Qual que era a hipótese nula? De igualdade das variâncias, né, portanto eu vou considerar no exercício que as variâncias são iguais, portanto estou no caso 2A, né, de variâncias iguais. Aí eu venho, então, e com esse resultado eu faço o teste sobre as médias. Agora sim, considerando que eu estou no caso 2A, de comparação de médias, né, de amostras independentes, variâncias desconhecidas, porém iguais. Sendo iguais, e dado que eu tenho 2 ou 2 estimativas para a mesma variância sigma ao quadrado, né, eu sei que agora eu preciso primeiro considerar um único estimador, né, um único estimador não biasado para essa variância, lembra o sigma ao quadrado, né, que é a variância amostral ponderada, né. Tenho aqui as 2 variâncias amostrais, cada uma ponderada pelos respectivos graus de liberdade, e divido pela soma desses pesos, né. O NL menos 1 mais o NA menos 1 vai me dar o que está aqui no denominador, né. Calculo isso, eu sei que agora eu posso, então, fazer um teste sobre as médias. Qual? Não me falaram também. Posso começar por verificar a igualdade dessas médias salariais, né. Em média, eu posso querer verificar se, em média, os outros profissionais no estágio inicial da carreira ganham igual que os administradores, né, ou não, né. Então foi o que eu vim fazer aqui, né. Comparação ou um teste sobre a igualdade das médias, tá. Para isso, como estamos no caso 2A, eu sei que vou usar essa estatística T, né, então eu vou utilizar a diferença das médias amostrais, né, porque eu não tenho esses MIs, são populacionais, a gente desconhece, mas eu tenho
evidências na amostra, né? Menos a sua esperança, dividido pelo desvio padrão. Lembra que essa estatística T aqui vai ser uma T de student com NL mais NA menos 2 graus de liberdade. Então, eu vou usar a T de student, né? A esperança dessa diferença vai ser dada pela hipótese nula, né? Porque é assim que a gente sabe que um teste de hipótese começa. Então, passa esse mid A para a esquerda, essa diferença é igual a zero, né? Então, a hipótese é que não há diferença entre as médias. Portanto, a diferença, em média, vai ser zero, né? E a variância é igual à soma das variâncias das médias amostrais independentes, né? Isso a gente aprendeu já lá para trás, né? Na aula 7, 8, por ali, né? É isso aqui, mas percebe que eu não tenho essas variâncias populacionais, né? E mais, eu sei que elas são iguais, né? Se eu tivesse, eu usava uma distribuição normal, mas não tenho, né? Eu vou aproximar isso aqui com a variância ponderada amostral, né? Porque um estimador válido para essa variância única. Então, eu vou usar aqui uma proxy desse desvio padrão da diferença amostral. Por isso que eu uso a T de student e não a distribuição normal, né? Como é um teste bilateral, eu vou ter que definir uma região crítica também composta por valores extremos, ou para mais ou para menos do valor central, né? Para achar esse valor crítico, é um quantio, então uso a função QT de T de student. Com a área esquerda, a gente já sabe a margem de erro tipo 1, perdão, né, o alfa sobre 2, e os graus de liberdade, que é um só, né. Defino a região crítica, olho evidência na amostra, né, vai ser o TOPS, né, você sabe que agora a diferença amostral é a diferença das médias, cuidado com a ordem, né, a esperança é zero, uma proxy do desvio padrão vai ser isso aqui, lembra, já fatorizando o termo em comum, né, aqui em cima, o sigma ao quadrado estimado pela variância amostral, vezes 1 sobre NL mais 1 sobre NA. Cuidado, o pessoal confunde, né, o erro comum. Você usa como proxy apenas a variância amostral ponderada aqui, mas isso aqui é uma proxy do sigma ao quadrado, não da variância da diferença de médias, né? Tem que ponderar ainda aqui, ó, né? Por 1 sobre NL mais 1 sobre NA. Então, normalmente, vocês esquecem dessa parte aqui, né? Lembra no caso da média amostral, né, que eu já chamei a atenção, né, em outras ocasiões, tende a ter uma distribuição normal com média igual à média populacional e variância igual à variância populacional dividida pelo tamanho da amostra. Vocês costumam esquecer desse cara aqui, do N no denominador, porque eu não estou falando da variância populacional, e sim da variância da média amostral, né? Então, um erro comum né, na hora de resolver, assim, manualmente ou mesmo no software, né, essas questões. Bom, tenho essas proxies aqui, calculo a estatística observada e verifico, né, se, o que que a minha regra de decisão me diz que eu devo fazer, se eu devo aceitar a hipótese nula ou se eu devo rejeitá-la, certo? Isso é padrão, percebe? A gente já fez vários exercícios tocando este assunto, né? Então, eu venho aqui, né, com o meu teste de hipótese sobre igualdade das médias, considerando que estarei no caso 2A, calculo a minha variância ponderada, vai dar 3,16, a variância da diferença de médias, percebe que a variância ponderada vezes 1 sobre NL mais 1 sobre NA, por quê? Porque eu estou considerando que as duas populações têm a mesma variância, o sigma ao quadrado, né? E é outro valor, né? É 0,85, né? Vou deixar aqui já até para que saia depois no slide. Defino as regiões críticas, como a distribuição T-de-Student é simétrica, a função QT já me dá, né, o limiar, né, a fronteira da região crítica à esquerda, né, da distribuição na cauda esquerda, o seu módulo define a fronteira da região crítica na cauda direita, né? Defino esse valor crítico, percebe que eu estou usando aqui a cauda esquerda, então esse TC já vai ser um valor negativo, né, menos 3,
eu estou considerando 1%, deixa eu só confirmar aqui, a 1%, né, não quis mudar o meu nível de significância, né, e com isso nós, então, temos condições já de definir aqui a estatística observada na amostra e tomar a decisão. Ó, a diferença, o D barra, né, de médias, menos a sua esperança, dividido pela raiz da sua variância, que é o seu desvio padrão amostral, por isso que eu estou usando a t-student, né? Temos a estatística observada 0,7, né? A minha região crítica é composta por valores menores que menos 3,01 ou maiores que 3. No caso, eu tenho uma estatística observada de 0,7, fora da região crítica, portanto, eu assumo que as médias são iguais, ou seja, os liberais não ganham diferente, mais ou menos, que os administradores no início da carreira. Todos ganham mais ou menos a mesma coisa, tá? Essa seria a solução. Antes de entrar com as outras dúvidas, qual que é a minha suspeita da dificuldade da última atividade? Eu pus aqui que a diferença tinha um valor aqui, né? Das operações, né? No teste de hipóteses. E qual que é a sacada? Percebe que a diferença. Deixa eu voltar aqui para o quadro branco só para fechar já já a gravação aqui, né? Se eu tenho assim uma hipótese, ó, a diferença dos liberais menos a diferença da média, ou a média, aliás, a diferença das médias equivale a 100 reais. Isso aqui pode ser reescrito assim, não é? A média dos administradores mais 100 reais, ou seja, significa que os liberais, sem média, ganham mais que os administradores, um valor igual a 100 reais. Só que assim, desse jeito, ó, na hora que a gente constrói a distribuição da diferença amostral, você fala, né, tende a uma normal, com média igual a média menos a média dos administradores de uma variância igual a, suponhamos que seja iguais, né, mais aquilo, que seja diferentes e conhecidas, né. Percebe que agora, sob a hipótese nula, essa diferença não é mais zero, é 100. Então, aqui, a esperança dessa diferença não vai ser mais zero, vai ser 100. Vai ser 100, né? Então, na hora que você constrói a estatística, suponha que seja a estatística Z mesmo, porque as variâncias são conhecidas e tudo mais, né? Na hora que você calcula a estatística observada, você vai ter aqui o D observado, menos a esperança desse cara, que vai ser justamente o 100. Não vai ser mais zero, dividido pela raiz aqui, pelo desvio padrão do D barra. Percebe? Então, o que teve de diferente na última atividade foi essa esperança aqui, que não foi igual a zero. Eu dei um valor lá, não lembro qual, tá? Só para que fiquem atentos, e mesmo os que não fizeram ainda a atividade, né? Vocês ainda podem fazer, mas prestem atenção a isso. Você quer verificar diferenças salariais num determinado valor, você vai ter que se ater a esse valor, a essa diferença. Não vai ser mais zero, vai assumir algum valor ali que a pesquisa te aponte, ou que você tenha evidências ali, né? Enfim, tá? Ok, vou fechar a gravação. Obrigada, nosso último meet do semestre.